Boa noite, queridos e queridas. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 5. Nós vamos começar com esse texto da Palavra de Deus. Nós vamos ler três textos, hoje, na nossa mensagem. Efésios, capítulo 5, versículo de número 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vamos ler juntos? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos, peça a Deus que fale ao seu coração, em nome de Jesus. Pai querido, te louvamos, Senhor, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar aqui, reunidos para ouvir a Tua palavra. Então, ó Deus, fala ao coração de cada um de nós, possamos ouvir a Tua voz e obedecer, Senhor, como cristãos verdadeiros, como discípulos que negam a si mesmo e tomam a sua cruz. Ó Deus, que este culto seja uma bênção para a vida de cada pessoa aqui presente. Ó Deus, e para a Tua glória é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos aqui, isso para quem estava domingo passado, lembram da mensagem do domingo passado? Lembra o texto? Pelo menos o texto. Eu preguei, dá uma dica para os irmãos. Eu preguei, foi no primeiro ou no último livro da Bíblia? Foi no último ou foi no primeiro? Eu falei sobre um culto de duas pessoas que iam adorar a Deus, não foi? Muito bem, Abel e Caim, que está no livro de Gênesis. Eu preguei também Apocalipse, mas tem alguns dias já. Mas nós falamos lá da história de Abel e Caim, ou Caim e Abel, E falamos sobre a graça gerar, a graça chamada de graça comum, a graça universal, que Deus derrama sobre todos os seres humanos, a graça universal, lembra? E falei também da graça especial, que é a graça que Deus derrama sobre os seus filhos, sobre os convertidos, E qual que é a vontade de Deus para cada cristão, para cada convertido? Antes de falar sobre a vontade de Deus para cada cristão, para cada convertido, eu quero lembrar-nos que existe 3 tipos de pessoas dentro das igrejas. Lembra disso? O primeiro tipo é daqueles que são membros, que estão nas igrejas, mas ainda não passaram pela conversão, não passaram pelo novo nascimento. Mas como assim, pastor? São pessoas que são religiosas, aprenderam a ser religiosos. Inclusive tem pastor que precisa nascer de novo. Se morrer hoje está no inferno, porque não converteu ainda de fato e verdade a Cristo. Então são apenas religiosos, mas são membros de igrejas. Esse é um tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa são daqueles que são convertidos, mas abandonaram o seu primeiro amor. Não tem mais aquele amor fervoroso por Jesus. E esse é o segundo tipo de pessoas que estão nas igrejas. Mas há um terceiro tipo, graças a Deus, de pessoas também que estão nas igrejas, que são aqueles que são cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Qual desses 3 tipos você pertence? Será que você é um religioso, mas precisa de conversão, não passou ainda pelo novo nascimento? Peça isso para Deus, então. Seja sincero e honesto, porque Deus já conhece o nosso coração. Deus, se você está com dúvida se morrer hoje está no céu ou está no inferno, fala com Deus hoje. Resolve a sua vida aqui e agora, enquanto você está nessa terra. Porque depois que a gente partir dessa terra, depois que morrermos, não tem como mais resolver. O negócio é aqui e agora. Então, fale com Deus. Se você é alguém que abandonou o seu primeiro amor, é um convertido, mas precisa novamente a chama arder no coração, porque esfriou. Não tem mais aquele amor fervoroso por Jesus. Fale com Ele. Hoje, peça a Deus, faz novamente arder essa chama do Teu Espírito Santo no meu coração. Eu quero amar o Senhor
de todo o meu coração, um amor fervoroso por Jesus. E já peça, Deus, me faz cheio do teu Espírito Santo, porque essa é a vontade de Deus para cada cristão, sermos cheios do Espírito Santo, que é mandamento de Deus, né? Nós vemos aqui nesse versículo 18 dois mandamentos, um mandamento negativo e um mandamento positivo. O mandamento negativo é para não nos embriagar com vinho, ou seja, não ter nenhum tipo de vício. O outro mandamento, que é positivo, é que nos enchei-vos do Espírito Santo. Não pode acomodar, parar só no primeiro. Não, já estou bom, não faço mal para ninguém, não tenho nenhum vício, então já está bom. Não, nós devemos ser cheios do Espírito Santo, porque esse também é mandamento de Deus para nós, né? Então, o mandamento, o desejo do Senhor é que todo convertido a Cristo seja cheio do Espírito Santo. Mas a pergunta é, o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Como que eu identifico se alguém é cheio do Espírito Santo? Basta você ver o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, 23, que fala do fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse é o fruto do Espírito Santo na vida daqueles que são cheios do Espírito Santo. Esse fruto está presente na sua vida? Você tem um amor por Deus de todo o seu coração e o amor ao próximo como a você mesmo? A alegria de Deus está no seu viver, a paz do Senhor. Você tem domínio próprio, você é pacificador, você é manso, você é alguém que exerce a bondade, a benignidade, o pensar o bem e o falar o bem dos outros. O fruto do Espírito Santo está presente na sua vida? Amém? Essa é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E ore então por isso, fale com Deus, seja nas suas manhãs ao acordar, já peça a Deus por isso, Deus, mais um dia, faz-me cheio do teu Espírito Santo. Peça para Deus, abriu os olhos, sentou na cama, antes de escovar o dente, faz a oração e já pede, Senhor, me faça cheio do Espírito Santo mais um dia, porque todo dia eu necessito ser cheio do Espírito Santo. E essa é a vontade de Deus. Isso tem a ver, queridos, com maturidade cristã. Porque quem é que governa a sua vida? Quem que governa? Ser cheio do Espírito Santo é ser dominado, é ser influenciado pelo Espírito Santo. E então eu te pergunto, quem que governa os seus sentimentos? Quem governa as suas ações ou as suas reações? É a carne? Ou é o mundo? Ou é o diabo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é governada pelo Espírito Santo. Seus sentimentos, seus pensamentos, as suas ações. E ela está buscando fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. É claro que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa perfeita, que nunca erra, que nunca peca. O texto não está falando disso, né? Mas quando erra, pede perdão. Quando erra, confessa, pede perdão a Deus, pede perdão ao seu próximo e bora para frente. Porque cheio do Espírito Santo é uma necessidade todos os dias, todo momento. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, queridos, é uma pessoa humilde, que aceita correção. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não deixa o coração ser dominado pela incredulidade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vence a dureza de coração, tem um coração quebrantado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vive uma vida a serviço de Deus e a serviço do próximo. Então, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida como cristão. Amém? Outra coisa que todo cristão deve ser. Agora abra a sua Bíblia, vá um pouco mais para frente aí, em Filipenses capítulo 4,
versículo de número 4. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 4. Todo cristão, todo convertido deve ser alegre, feliz. Filipenses 4:4 diz, vamos ler juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Mais uma vez, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, alegrai-vos. Irmãos, diante de quem Deus é e diante do que Ele fez por nós só temos motivo de fato para sermos alegres e felizes. Aliás, lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus olha para os seus discípulos, nós temos ali várias bem-aventuranças, Jesus repetindo várias vezes, ele dizendo para os seus discípulos, bem-aventurados, 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 falando para os seus discípulos. O que ele está dizendo, bem-aventurados? O que significa bem-aventurados? Felizes, 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 felizes. Vocês são felizes, por isso e por isso. Vocês são felizes porque deles é o reino dos céus. Vocês são felizes porque vocês são consolados, todos que choram por causa dos seus pecados recebem o consolo. Bem-aventurados, cada uma daquelas bem-aventuranças falando da nossa felicidade que temos em Cristo Jesus, da graça maravilhosa de Deus que nos alcançou. Por isso que Pedro também vai dizer na sua carta sobre os cristãos de uma alegria indizível e cheia de glória, por ter conhecido a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, por ser livre do inferno e estar caminhando para o céu, por ter a vida eterna, por ter a Deus em seu coração e agora a felicidade habita dentro de nós. Por isso, irmãos, cristão verdadeiro não pode ser carrancudo. Um cristão verdadeiro não pode ser murmurão, viver uma vida triste, lamentando, seria muito incoerente com aquilo que nós conhecemos e com a experiência de ser um cristão, de saber de toda a verdade de Deus na sua palavra dada a nós. Isso não significa que haverá ausência de lutas, de tribulações, não está dizendo isso. E não significa que o cristão tem que ficar rindo para as paredes, o texto não está dizendo isso. Mas significa que a sua felicidade é Jesus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aliás, quando Paulo escreve essa carta, ele estava preso. E quando ele passou por Filipos, ele foi preso, né? E quando na prisão, o que ele estava fazendo com o seu companheiro de prisão, Silas? Que tinham sido presos por causa que estavam pregando o evangelho. Eles estavam lá cantando e orando na prisão, mesmo em meio ao sofrimento. Nós cantamos aqui um dos hinos mais lindos, né, que foi escrito em momento de tragédia. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você sabe o contexto do qual foi a história desse hino? A história desse hino conta que um irmão que havia perdido, se eu não me engano, uns 4 filhos num naufrágio. Só a esposa tinha escapado desse naufrágio, ele estava esperando a família chegar, que vinha nesse navio, o navio naufragou, ele esperava e quando chegou no porto, só veio a esposa e os filhos haviam morrido. E ele escreveu então essa canção. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Então, mesmo em meio à tragédia, à dor, o Senhor nos dá uma felicidade no nosso coração. Isso não significa que eu vou estar rindo a toda hora, mas significa que eu tenho a felicidade que ninguém pode tirar de mim, porque eu tenho a Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Quer ver outro exemplo? Hoje mesmo, nós
visitamos nossa irmã Dimara, ela foi ao hospital e nós buscamos ela lá para levar a casa e também orarmos pela vida dela. Mas vocês percebem, meus irmãos, que a nossa irmã, mesmo no meio da dor, do sofrimento, é uma pessoa feliz com Jesus. Feliz com Jesus. E como ela gostaria de estar aqui na igreja, fazendo o que você está fazendo. Orando, cantando, podendo ouvir a palavra de Deus, podendo participar do culto, podendo servir aos irmãos, à igreja. Como ela gostaria de estar aqui, mas não pode. E a gente vê uma contradição que muitos que podem parece que não dão valor. Parece que eles não são felizes com Jesus. Porque quem é feliz com Jesus demonstra gratidão. Quem é feliz com Jesus demonstra gratidão. A nossa irmã, para quem não sabe, né? Nossa irmã Edmara está aí na luta contra um câncer, cujo médico diz que não há cura, mas para o Senhor não há impossível. Você tem orado pela vida da nossa irmã? Continue nas suas orações. Como nós dizemos para ela, né? Creia. A palavra final é do médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Para Deus não há impossível, mas nós vemos que é de fato uma cristã verdadeira, alegre no Senhor, feliz em Cristo Jesus, porque sabe que seja quando for, né? Quando partirmos dessa terra, nós estaremos com o Senhor na eternidade. E isso não tem nada que possa ser mais precioso de fato, de sabermos que temos a vida eterna em Cristo Jesus. Você tem essa certeza? Louvado seja Deus. E por último, abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 28. Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19. Mateus 28, versículo 19. Todo cristão deve ser cheio do Espírito Santo. Todo cristão deve ser alegre. E todo cristão deve ser um discipulador. Mateus 28, 19 diz... 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ide, fazei, o quê? Discípulo. Você é um discípulo de Jesus? Você se considera um discípulo do Senhor Jesus? Então, o que deve fazer o discípulo do Senhor Jesus? Fazer discípulos. Fazer discípulos para o Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele ordenou. Ele nos mandou fazer isso, né? Nós, como igreja, estamos nessa terra, esse é o nosso objetivo. Fazermos discípulos do Senhor Jesus. Porque é bênção de Deus para a sua vida. Porque é bênção de Deus para a vida das outras pessoas. Porque isso conduz ao crescimento da igreja em número, em santidade, daqueles que vão morar no céu. Amém? Porque só os discípulos do Senhor Jesus Cristo vão morar no céu. No céu não entra sem Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então, para entrar na glória celestial, precisa ter a Jesus como Senhor e Salvador, e por isso Jesus diz, ide e fazei discípulos, a começar na sua própria casa, né? Que é o seu primeiro grupo de discipulado, é a sua casa, seu primeiro grupo de discipulado. Se na sua casa não tem leitura da Bíblia, não tem oração, você está como discípulo de Jesus. E a partir da sua casa, então,
procure outras casas, procure outras pessoas, seja bênção na vida de outras pessoas. Ah, pastor, eu não... Bom, Pontalina tem várias casas, né? Talvez você não está conseguindo achar alguma casa para ser um discipulador, para fazer o discipulado. Nos procure, que eu tenho várias casas para a gente levar você, para você ajudar a pessoa a conhecer a Jesus, lendo a Bíblia para aquela pessoa. Porque, irmãos, ser um discipulador é ter o desejo de compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas. A simples leitura da Bíblia para alguém é discipulado. Fazer amizades com o objetivo de evangelizar é discipulado. Convidar e trazer pessoas à igreja é discipulado. Estudar a Bíblia com alguém é discipulado. Então, quantos de nós somos discipuladores? Você é um discipulador? A começar na sua própria casa, na sua casa existe aquele negócio chamado culto doméstico? Voltemos à palavra de Deus, a sermos discipuladores. Quantos de nós estamos fazendo alguma coisa para levar as pessoas a Jesus? Por isso, amados, todo cristão verdadeiro deve ser cheio do Espírito Santo. Todo cristão verdadeiro deve ser alegre. Todo cristão verdadeiro deve ser um discipulador. Fazer discípulos de Jesus. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, fale com Deus sobre isso. Amém? E aqui está escrito o resumo da mensagem, né? Todo cristão deve ser cheio do Espírito Santo, texto de Efésios, alegre, Filipenses 4, discipulador, Mateus 28, e ore ao Senhor sobre isso, né? Para você orar, você colocar diante de Deus em oração, tá certo? Para você apresentar ao Senhor. Então, essa revista é para você levar para a sua casa, para você não esquecer. Fale com Deus sobre isso. Amém? Vamos fazer isso agora? Feche seus olhos, peça a Deus que... Vamos ficar de pé? Peça a Deus que dê a graça para você e para os seus irmãos de viver essa palavra, né? Em nome de Jesus. Nosso grande desafio, irmãos, um dos nossos grandes desafios é da porta para fora. Aqui nós ouvimos, mas o que eu vou fazer depois que eu sair? Eu vou esquecer ou eu vou colocar em prática? Esse é o nosso grande desafio. Essa revista é só para te ajudar a lembrar, mas ore. Faça um compromisso de orar por isso. Amém? Senhor, nós apresentamos a Ti essa simples mensagem, ó Deus, pedindo ao Senhor que nos conceda a graça de sermos cristãos cheios do Espírito Santo, de sermos cristãos alegres, de sermos cristãos que fazem discípulos de Jesus. Nós pedimos, ó Deus, essa graça, ó Deus, para que a nossa casa seja abençoada, para que a nossa vizinhança seja abençoada, para que a nossa cidade seja abençoada, para que, ó Deus, a nossa nação e o mundo seja abençoado, Deus, em nome de Jesus. Tende misericórdia de nós. Que o Teu nome seja santificado e glorificado, ó Deus, no nosso viver. Abençoa, Deus, aqui cada lar, cada pessoa, Deus, que vai levar a sério, ó Deus, essas verdades no seu coração. Nós te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus.